Título: Como o envelhecimento da população está mudando o futuro da humanidade. Nas últimas décadas, a humanidade tem testemunhado uma das transformações demográficas mais impactantes da história moderna, o envelhecimento da população. O que antes era uma realidade restrita a alguns países desenvolvidos, agora se tornou uma tendência global. Mas o que isso significa, na prática, para o nosso futuro coletivo? Como o fato de vivermos mais e termos menos filhos está remodelando o mundo em que vivemos? Para começar, é importante entender o que está por trás desse fenômeno. O envelhecimento populacional é o resultado direto da combinação de dois fatores principais, o aumento da expectativa de vida e a queda na taxa de natalidade. Com os avanços da medicina, da higiene, da alimentação e das condições gerais de vida, as pessoas estão vivendo mais. Ao mesmo tempo, com a urbanização, a educação das mulheres e as mudanças nas prioridades sociais e econômicas, os casais estão tendo menos filhos. Esses dois movimentos criam um novo cenário populacional, cada vez mais pessoas acima dos 60 anos e cada vez menos jovens para substituir essas gerações. Segundo a ONU, até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos vai dobrar, chegando a mais de 2 bilhões em todo o mundo. Em países como Japão, Alemanha e Itália, isso já é uma realidade há anos, mas agora, até mesmo países em desenvolvimento, como o Brasil, estão entrando rapidamente nessa nova era. Mas o que muda com isso? Muda tudo. Muda a economia, muda o sistema de saúde, muda o mercado de trabalho, muda a política, muda a cultura. Vamos por partes. Na economia, o impacto é direto. Uma população mais velha tende a consumir menos, a poupar mais e a trabalhar por menos tempo. Isso afeta o crescimento econômico e obriga governos e empresas a repensarem suas estratégias. Além disso, com menos jovens entrando no mercado de trabalho, há uma escassez de mão de obra em muitos setores, especialmente aqueles que exigem esforço físico ou habilidades específicas. A produtividade média pode cair, o que impacta a arrecadação de impostos e compromete a sustentabilidade de sistemas públicos essenciais. Por outro lado, uma sociedade mais envelhecida também pode criar novas oportunidades. O chamado mercado prateado, voltado para pessoas idosas, está crescendo em todo o mundo. Produtos e serviços adaptados para essa faixa etária, como tecnologia assistiva, turismo sênior, habitação planejada, alimentação funcional e cuidados especializados, têm se mostrado altamente promissores. Grandes empresas já estão de olho nesse público consumidor, que muitas vezes tem estabilidade financeira, tempo livre e desejo por qualidade de vida. Na saúde, o envelhecimento traz desafios ainda maiores. Pessoas mais velhas costumam ter mais doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, osteoporose e Alzheimer. Isso pressiona os sistemas de saúde pública e privada, que precisam se adaptar para atender uma população mais exigente e mais vulnerável. A medicina preventiva e os cuidados de longo prazo se tornam prioridades. Além disso, cresce a demanda por profissionais de saúde especializados em geriatria, cuidadores e infraestrutura hospitalar adequada. A telemedicina e o uso de dispositivos inteligentes para monitoramento remoto da saúde também ganham destaque nesse cenário. No mercado de trabalho, o aumento da longevidade levanta questões importantes. Será que vamos nos aposentar aos 60 anos mesmo, se podemos viver até os 90 ou 100? Como garantir uma aposentadoria sustentável para milhões de pessoas por décadas? E como lidar com o preconceito etário, que ainda exclui muitos profissionais mais velhos de oportunidades? Uma resposta possível está na reinvenção da carreira. Cada vez mais, pessoas na faixa dos 50, 60 ou até 70 anos estão voltando a estudar, empreendendo ou migrando para áreas mais flexíveis. A economia da longevidade exige que repensemos o ciclo tradicional da vida, infância, juventude, trabalho, aposentadoria, e adotemos uma visão mais contínua e adaptável. A tecnologia tem sido uma aliada valiosa nesse processo de adaptação. Ferramentas digitais vêm sendo criadas para facilitar a vida dos idosos, desde sistemas de segurança doméstica até aplicativos de saúde e redes sociais específicas. Além disso, robôs cuidadores e assistentes com inteligência artificial já são realidade em países como o Japão,
onde a falta de cuidadores humanos levou à inovação acelerada nesse setor. No entanto, é preciso considerar a exclusão digital. Nem todos os idosos têm acesso ou familiaridade com a tecnologia. Programas de inclusão digital tornam-se essenciais para garantir que ninguém fique para trás. Na política, o envelhecimento populacional também tem efeitos profundos. Populações mais velhas tendem a votar mais, o que pode influenciar diretamente nas decisões políticas de um país. Além disso, cresce a pressão sobre os sistemas previdenciários e assistenciais, que precisam ser reformulados para garantir sustentabilidade. Muitos governos já estão revendo regras de aposentadoria, benefícios sociais e formas de financiamento da saúde pública. É fundamental equilibrar direitos e deveres, buscando soluções que considerem tanto o envelhecimento quanto a inclusão das novas gerações no planejamento de longo prazo. No campo social e cultural, a presença maior de idosos na sociedade muda a maneira como enxergamos a vida, o tempo, o valor da experiência. Em muitas culturas, o idoso era visto como fonte de sabedoria, mas em outras, infelizmente, ainda há uma marginalização da velhice. Com a mudança demográfica, torna-se cada vez mais necessário promover o respeito intergeracional, combater o ageísmo e valorizar o envelhecimento como uma fase natural, rica e produtiva da vida. Projetos culturais e educacionais que aproximem jovens e idosos, como oficinas intergeracionais, têm se mostrado eficazes em promover empatia e aprendizado mútuo. Outro ponto importante é a desigualdade no envelhecimento. Nem todos envelhecem da mesma forma. Há enormes diferenças entre os idosos ricos e pobres, entre os que viveram com acesso à saúde e os que não tiveram, entre os que podem se aposentar com conforto e os que precisam continuar trabalhando por necessidade. Essas desigualdades tendem a se aprofundar se políticas públicas não forem adotadas para garantir um envelhecimento digno para todos. É preciso também pensar nas particularidades de grupos minorizados, idosos LGBTI+, idosos negros, mulheres idosas, todos enfrentam desafios específicos que precisam ser considerados nas políticas sociais. O envelhecimento também impacta a educação. Com uma população mais idosa, cresce o interesse por aprendizado ao longo da vida. Universidades abertas à terceira idade, cursos online, oficinas culturais e práticas voltadas para a atualização de habilidades são essenciais. O conceito de lifelong learning, aprendizado contínuo, se torna central. Afinal, manter-se ativo intelectualmente é uma das chaves para um envelhecimento saudável. Do ponto de vista urbano, cidades precisam se adaptar. A chamada cidade amiga do idoso é aquela que oferece transporte acessível, calçadas seguras, áreas verdes com bancos, serviços de saúde próximos e atividades culturais. A arquitetura e o urbanismo precisam considerar esse novo perfil de morador. Além disso, habitações adaptadas e moradias compartilhadas entre idosos vêm se tornando tendência em países europeus e podem ser alternativas viáveis também no Brasil. O envelhecimento da população tem ainda impactos na estrutura familiar. Com menos filhos e mais longevidade, há um aumento no número de lares unipessoais, ou seja, de pessoas vivendo sozinhas, principalmente idosos. Isso exige novas redes de apoio social e comunitário. A solidão na velhice é um problema sério e pode agravar quadros de depressão, ansiedade e outras doenças mentais. Iniciativas como vizinhança solidária, grupos de convivência e serviços de visitação podem amenizar esses efeitos. Também é necessário falar sobre espiritualidade e sentido de vida na terceira idade. Muitos idosos redescobrem a fé, a meditação, o voluntariado ou atividades que conectam com algo maior. Essa busca por significado pode ser um fator protetor importante contra o adoecimento emocional. O envelhecimento é, para muitos, um momento de reflexão, de reinvenção e de descoberta. No plano global, o envelhecimento desigual entre os países pode gerar tensões e oportunidades. Enquanto países ricos envelhecem rapidamente e enfrentam escassez de trabalhadores, países com população jovem podem suprir essa demanda, criando fluxos migratórios estratégicos. O desafio será equilibrar isso com políticas de integração e respeito aos direitos humanos. Por fim, o futuro da humanidade não será determinado apenas pelo número de idosos, mas pela forma como encaramos e cuidamos dessa nova realidade. Envelhecer é um ato revolucionário em um mundo que ainda cultua o novo, o rápido, o jovem. Cabe a nós transformar essa fase em potência.
Valorizar a longevidade é valorizar a história, a experiência, a vida. O envelhecimento da população não é um colapso, é uma revolução silenciosa. E como toda revolução, traz desafios e oportunidades. O que vamos fazer com isso é a grande questão do nosso tempo. Afinal, o futuro não será jovem nem velho. O futuro será plural, intergeracional e, se soubermos agir agora, muito mais humano.